Fala pessoal, estamos começando mais um episódio do Mahara Talks, o seu podcast da comunicação corporativa e audiovisual. E hoje estamos aqui para conversar com Roberta Schneider, especialista em oratória, no qual nós vamos falar um pouquinho sobre comunicação hoje, campeã paulista também de oratória, mentora, presidente do Rotaract Clube de Santos, Porto, fundadora do projeto Notáveis Mulheres, apaixonada pela magia da comunicação. Obrigado pela sua presença aqui. Eu quem agradeço pelo convite, é um prazer e um privilégio conhecer uma empresa que é totalmente caiçara, que fala sobre comunicação e que leva a comunicação de qualidade para dentro das empresas. Poxa, que legal, Roberta. Eu queria ouvir um pouquinho, né? Eu li um currículo aqui bem extenso seu, né? E acho que talvez as pessoas de casa pensam, nossa, quantos anos tem ela? Tenho 23. Que nova, né? Mas assim, a experiência que vem atrás, Eu né? comecei cedo. Não, me conta um pouquinho sobre sua jornada, como que foi. Porque assim, primeira coisa de tudo, gente, ela não é de Santos. Não sou de Santos. Já me considero um pouco de Santos, já não sou mais tão de fora assim, quase 3 anos já tô me sentindo em casa. Legal. Mas eu sou de Paranaguá, minha cidade de Natal, no Paraná. Já cresci lá, fiquei em Paranaguá até os 20 anos, e lá começou a minha trajetória com a comunicação também. Com 13, 14 anos, eu comecei a participar do Interact, que é um grupo de voluntariado jovem para desenvolvimento de liderança, parte do Rotary. E nessa experiência, eu comecei a ser exposta a muitas vivências que estavam relacionadas à comunicação e liderança, por isso é um assunto que eu gosto muito, e isso foi impulsionando várias coisas novas na minha vida, várias oportunidades surgiram por conta disso, toda a trajetória que eu vou dando para minha vida profissional, pessoal, tá de alguma forma relacionada à comunicação, então realmente a magia da comunicação é algo que me encanta, mas eu não vivo só disso, eu também trabalho com gestão da qualidade em uma empresa na área portuária, e foi isso que me trouxe a Santos. Como Paranaguá também é uma cidade de porto, eu comecei a trabalhar lá com 19 anos, e algum tempo depois, 1 ano depois da minha entrada na empresa, eu fui chamada para ter uma experiência aqui na Matriz, em Santos. E chegando aqui, achei que ia ficar só alguns meses de férias, digamos assim, aprendendo e vivendo numa cidade nova, mas muito pelo contrário, eu me encantei, recebi a oportunidade de ficar também pela empresa, e agora eu tô aqui desenvolvendo uma nova fase da minha vida, e o que também me proporcionou voltar mais à comunicação. Algumas coisas foram acontecendo no meio do caminho e comecei a me consolidar mais como mentora de oratória, algo que iniciou lá, mas que está crescendo aqui. E você me contou um pouquinho antes aqui, né, de iniciarmos o podcast, sobre quando você estava na faculdade e você passou a mentorar algumas pessoas lá. Como que foi, né, você ter que desenvolver tão nova ali na faculdade e ajudar outras pessoas, provavelmente com idades mais elevadas, né? Porque a faculdade tem disso, né? A gente tem pessoas de 17, 18, 20 anos, 50, 45, essa seleção de idades, né? Como que foi para você essa fase? Foi uma fase desafiadora, mas ao mesmo tempo já era bastante natural eu ter contato com oratória, com treinamento por conta do programa que eu participava desde cedo. E na minha vivência, no meu círculo, era um assunto recorrente. A gente sempre passava por treinamentos de oratória, de comunicação. Quando eu cheguei na faculdade, eu esperava que fosse mais ou menos a mesma coisa, justamente por terem pessoas mais velhas também. Mas eu me deparei com uma realidade diferente. Aí eu olhei e falei: opa, não é algo fácil para todo As mundo. pessoas não sabem se comunicar. Tem Não, medo, às vezes, também, exato, né? pelo contrário, tinham pessoas inteligentíssimas que tinham muita coisa para mostrar, para ensinar, até nas apresentações de grupo mesmo, e travavam na hora que chegavam na frente, ou morriam de medo, faziam menos do que poderiam fazer por conta da ansiedade de falar em público, achando que não era algo para elas. E isso me fez começar a sentir uma coceirinha. Eu sempre uso esse termo, porque foi muito o que aconteceu.
Mas eu tinha, nessa época, 17 anos, 18 anos, falei: "Ai, ninguém vai querer aprender comigo, quem que vai dar credibilidade para uma menina dessa idade?". Mas aconteceu, muito naturalmente, algumas pessoas que tinham dificuldade vieram me procurar. Na realidade, agora até lembrando de um passo antes, quando eu percebi isso, eu falei com uma professora que foi muito marcante na minha faculdade, porque na primeira semana de aula, ela pediu uma apresentação e ela falou muito sobre como ela queria uma apresentação impecável em relação à forma com que estava sendo mostrada e a forma com que as pessoas iriam apresentar. E isso foi algo que me brilhou os olhos, eu falei: "Ah, legal, a gente já vai começar bem", mas assustou todo mundo. Uhum. E depois que eu percebi essa dificuldade, eu fui conversar com a professora e eu falei: "Nossa, vamos trazer algum treinamento para cá, eu conheço algumas pessoas que eu já vi treinamento de oratória, super legal, vamos fazer uma extensão dentro da faculdade". Ela topou, a pessoa que eu convidei topou também, a gente organizou um projeto e levamos essa palestra de oratória para dentro da Caramba, que faculdade. legal. Aí E deu nessa bom? Deu deu. bons resultados, pessoal? Valia horas Ah, extracurriculares, então tava então todo mundo lá. pensa, já Presença também, né, então tava já todo mundo lá. teve foi num sábado e teve uma Aham, presença bem grande das pessoas. legal. A pessoa que estava apresentando também, Silvana Leal, o nome dela, ela é ótima, então conseguiu atrair bastante a atenção do público. E depois disso, as pessoas perceberam que era um assunto que eu gostava também e começaram a me procurar. Quando já tinha Legal. alguns interessados lá, foi quando eu comecei a fazer as mentorias, quase que sem querer. Olha só. Não, e é engraçado porque no nosso mercado de comunicação audiovisual, basicamente, todo mundo que começa é muito novo. É muito novo, não tem jeito. Poucos, hoje são as pessoas do mercado de 10, 15 anos atrás, que vamos chamar de os millennials, talvez. Mas normalmente as pessoas têm esse receio de ser novo, mas ter uma bagagem já para ensinar num determinado conteúdo, num determinado nicho, mas tem esse medo, porque também tem as pessoas às vezes não dão credibilidade, não dão espaço, acham que a pessoa não viveu o suficiente para falar algo, para ensinar algo, mas espera, ninguém tá dizendo que você vai ensinar a viver, Exato. né? Acho que a experiência da vida ela vem ao longo da vida. Mas você tem uma especialização dentro de um mercado e as pessoas têm que ouvir mais isso, né? Tem que ouvir as pessoas novas, gente, tem que ouvir. Tem que ouvir, tem que dar espaço, porque é aquela velha história, né? Ah, quero uma pessoa com experiência, só que as pessoas não dão espaço para desenvolver a experiência. E às vezes as pessoas têm experiência, mas não têm paixão. E É, a paixão que faz você se dedicar, se aprofundar num fato, tema. Então, essa é a bandeira de dar atenção aos jovens também é uma que eu levanto com força. fato, fato. E falando da importância da comunicação, e indo para um caminho da comunicação corporativa, o que para você hoje é uma boa comunicação? Seja como uma pessoa física, ou seja, você representando uma marca, a sua empresa ou uma empresa de terceiros. A boa comunicação é aquela clara, que não abre espaço para que as pessoas estejam na dúvida se o que ela entendeu foi o que você quis dizer mesmo. Sabe quando a gente conversa com alguém e depois sai pensando: "Putz, será que é isso?". Aí passa uns minutos: "Não, acho que ela quis dizer aquilo". Aí você já errou na comunicação. A sua comunicação tem que ser clara, tem que ser direta, sem muitos rodeios. Essa é uma grande dificuldade, porque a gente tende a ser prolixo quando está ansioso, principalmente. Então, se você sabe exatamente a mensagem que você quer passar, o sentimento que você quer causar no ouvinte e consegue colocar isso com intencionalidade, a sua comunicação já melhorou bastante. Isso tanto para uma pessoa física quanto para empresas. Talvez o pessoal, empresa em página de Instagram, faz um post querendo mostrar uma coisa e na verdade passa uma impressão totalmente diferente. Uhum, Aí entra a importância da comunicação. entendi. É engraçado que eu sempre converso com o pessoal aqui que o nosso principal objetivo na comunicação é efetivá-la. Comunicar e falar algo, só se expressar, não significa nada se a gente não se conectar realmente com o objetivo que a gente queria. Porque as pessoas, elas ouvem,
mas entendem, talvez, com a sua bagagem de formação sociocultural. Às vezes você quis ser objetivo demais e aquele grupo de pessoas não poderia ser tão objetivo. Exato. Tem que Por- contextualizar Tem que também. contextualizar. E acho que é uma pergunta interessante. Como que você faz hoje para, por exemplo, preciso passar uma informação, preciso me comunicar com esse grupo de pessoas, ou com essa pessoa específica, mas eu entendo que este assunto é sensível para aquela pessoa, é sensível para aquele grupo de pessoas, ou para aquela empresa. Como que você faz para ensinar as pessoas a conseguirem dar uma volta o suficiente sem sair do conteúdo, mas que consiga realmente tocar ali no coração ou na mente daquelas pessoas? Uma coisa que eu considero super importante é o momento. Você pode ter a frase perfeita, o texto perfeito, se não for o momento certo do ouvinte escutar aquilo e absorver Uhum. da maneira certa, não vai rolar, não vai dar certo. Agora, quando você precisa contextualizar, principalmente em assuntos delicados, você vai montar uma história, histórias prendem muitas pessoas, todo mundo gosta de ouvir histórias, elas conectam, Storytelling. exatamente, histórias conectam demais. Então, talvez se você vai tocar no assunto delicado, começar falando sobre o que te fez tocar nesse assunto delicado, porque se você conta para pessoa a forma que você o caminho que você percorreu até chegar na importância daquilo, você já está aumentando a chance dela entender também a importância daquilo. E segundo, algo que eu sempre falo quando eu tô dando as mentorias, você vai contextualizar, vai colocar informações, vai montar um discurso, depois que você montou, teve aquele primeiro a primeira leva da criatividade ali, depois que você escreveu, você vai ler e vai procurar os excessos. Tudo aquilo que não faz diferença nenhuma na sua mensagem principal é excesso. E ali que a gente se perde, abre espaço para interpretações extras e não as desejadas. Então sempre ter isso muito claro, eu falo, é como se a gente pegasse uma laranja, a laranja é a nossa comunicação completa, tudo que a gente deseja falar, como a gente se mostra, como a gente gesticula, as nossas expressões faciais. E aí, quando você espreme essa laranja, o suquinho que fica lá no final é a sua mensagem principal. É a mensagem que o seu ouvinte vai levar, porque a gente absorve pouquíssimo do que a gente escuta. Uhum. Então, essa mensagem que ele vai levar no coração e que vai lembrar do que você disse, precisa estar alinhada ao seu objetivo. O que não contribui com esse suquinho de laranja ali, você pode tirar da sua comunicação. E como que funciona quando o local ou a forma, a linguagem que tem que ser, que tem que haver a comunicação, por exemplo, às vezes a comunicação é para o Instagram. Uhum. E aí a gente sabe que existem as particularidades ali dos 5, 10 segundos para cativar a atenção, para tu conseguir passar a informação, o que você quer. Como que é feito essa adaptação? Como que você passa essa adaptação para as pessoas conseguirem trazer a sua comunicação para meios diferentes de comunicação? Aquela frase clichê de não existe receita de bolo é a primeira para as pessoas entenderem que elas precisam fazer um planejamento a cada fala, a cada público. E o Hum, público aí é o que manda. Se você está querendo alcançar um público jovem, a sua comunicação vai ser claramente diferente da comunicação que você utilizaria para um público mais velho, com mais experiência. Isso já te direciona para um caminho mais correto, te afasta dos erros que você poderia cometer. Segundo, o Instagram tem na verdade, eu sempre digo que na era do TikTok, o tempo que a gente leva prestando atenção ininterrupta em alguém é muito menor. Alguns uhum. anos atrás, tinha uma pesquisa que mostrava que a gente consegue prestar atenção ininterrupta em uma pessoa por no máximo 7 minutos. Se você gostar do assunto e se o orador, o comunicador for bom, te agradar. E para isso também existem várias peculiaridades, porque pode ter um aspecto pessoal, tem um aspecto de vivência do Acho que esse aspecto ouvinte. pessoal é bem interessante, porque hoje a gente tem muito essa questão dos coaches de palco, né, coach de vida, e eu sempre ouvi vários, assim, até por conta do mercado que a gente atua, mas nenhum deles nunca mexeu comigo a não ser, e aí entra o GeoJ. Porque a minha trajetória sempre foi conectada ao esporte. Então a forma que ele trazia, os exemplos que ele trazia nas palestras se conectavam comigo. Mas
por exemplo, não se conecta com um grande amigo meu de trabalho, porque para ele não gosta desse jeito. Ele fala: "Ah, não, é uma pessoa talvez Ele conectada não se tanto", não identifica. se identifica. Mas o Jojota é um grande orador. Você vê, assim, pelos números que o seguem, né, pelas pessoas Uhum. que o ouvem e pelas empresas que ele transforma, ajuda ou colabora a transformar. Mas esse ponto do pessoal é meio complexo, né. Isso, você trouxe um pilar super importante para a comunicação também. Depois que você conhece seu público, que você sabe que é muito difícil você prender a atenção de alguém. Essa pesquisa de anos atrás falava em 7 minutos. Eu chuto que hoje sejam, sei lá, 15 segundos, porque a gente está acostumado com conteúdos Sim, muito rápidos e mastigados. Pensando em tudo isso, você sabe que você precisa achar pontos de identificação no seu público-alvo. Então, se você conhece seu público, quanto mais informações você tem dele, melhor. Você sabe o que ele faz da vida, o que estuda, com o que trabalha, quais são seus hobbies, séries de TV que costuma assistir, se pratica esporte ou não. Quanto mais informações você tem, mais você consegue direcionar. E aí existem algumas técnicas que você pode usar para prender a atenção. Num palco é uma coisa, você vai se movimentar de uma forma diferente, você vai gesticular de uma forma diferente, criar uma interação. Agora no Instagram, na rede social, já muda, você tem que usar outras você não pode nem técnicas. abrir muito o braço. Teve Exatamente. há um tempo atrás, as pessoas falando um pouco das dancinhas do TikTok, porque elas sempre foram limitadas à vertical. Aham. Então os movimentos, você pode perceber, todas as dancinhas de TikTok, elas são movimentos menores, Verdade. porque você não pode abrir. E a dança, num geral, ela é muito expressiva. Os diversos tipos de dança que tem, braços abrindo, as pessoas pulando, tudo. E no TikTok é aquela coisa fixa ali na vertical. Então poucas vezes eles abrem o braço, porque não tem Verdade. espaço na câmera. Nossa, eu não tinha reparado nisso. Então, E nem se movimentam, o que é algo muito natural da dança. exatamente. Acho que olhando para a comunicação tem disso também. Você teve que se adaptar tanto que às vezes você teve que limar tanto a forma que você se comunica que, não sei, às vezes eu sinto que até se desconecta um pouco da essência de cada um, porque você está preocupado com aquela minutagem, tem que chamar atenção, tudo que faz parte do game, vamos dizer assim, né. Mas eu queria te perguntar o seguinte: quais são hoje os principais desafios que você enxerga, eh, nas pessoas que têm uma dificuldade de desenvolver a comunicação e trazendo um pouco para o lado corporativo também, nas empresas? Uhum. Quais são as maiores dificuldades que você tem enxergado nas pessoas que não conseguem, às vezes, falar ou passar uma mensagem de forma objetiva? Quando a gente fala em comunicação corporativa, a gente tende a pensar em como a empresa se comunica. E a empresa é um organismo vivo, ela é formada Sim, por pessoas. E as pessoas já têm dificuldade de se comunicar, mas eu enxergo que o principal desafio seja as pessoas entenderem que tem essa dificuldade. Porque às vezes é algo que só está no âmbito do sentimento ali, eu sei que eu tenho que fazer uma apresentação em público. Fico ansiosa, travo, não sei se eu aceito a oportunidade ou não, mas depois isso não vira uma pauta na sua vida, a pessoa não pensa: eu tenho realmente que desenvolver isso". São poucos que focam nisso. Então a gente tem empresas formadas por pessoas que não colocam intencionalidade na sua comunicação e por isso acabam causando alguns problemas lá dentro. Então, primeiro, a necessidade da gente enxergar a comunicação como uma habilidade essencial para dentro do nosso trabalho, para nossa vida pessoal, e depois olhar num contexto mais geral. E além de você perceber essa necessidade, você também começar a se expor a situações assim. E eu abri uma empresa, né, um CNPJ novinho aí, fresco, para fazer as mentorias, que chama Expresse Oratória. E eu coloquei o nome Expresse já desde a primeira mentoria em 2019, porque eu sou uma pessoa extremamente expressiva, sou aquela que não consegue esconder quando tá brava, quando tá triste. Eu entro no escritório, todo mundo já sabe que alguma coisa aconteceu. E eu enxergo a comunicação dessa forma. Eu aprendi de forma muito natural. Não foi algo que, só porque eu entrei num curso eu comecei a prestar atenção na oratória. Ela veio de forma natural para minha vida antes e depois eu me especializei.
E as pessoas colocam uma carga muito pesada em cima da comunicação, da oratória, como se fosse um dom de poucos escolhidos por Deus, pelas divindades, e acham que tem que ter uma comunicação perfeita. E quando a gente busca a perfeição, a gente trava, porque é Uhum. simplesmente impossível de alcançar. Então, o lema que eu coloquei na Expresse é comunicação com espontaneidade e intencionalidade ao mesmo tempo. Porque embora Legal. pareçam palavras opostas, com significados opostos, eu acredito muito, por vivência, que essas 2 coisas podem coexistir. Então, quando você começa a prestar atenção que você pode ter uma comunicação boa, assertiva, persuasiva, encantadora, sendo você mesmo, sem precisar entrar numa caixinha do terno e falar sério, usar palavras Uhum. difíceis, fica muito mais tranquilo para você começar a prestar atenção e aos pouquinhos ir ajustando sua comunicação. Engraçado que no último episódio a gente falou sobre originalidade na arte. Olha só. É, e na comunicação você enxerga que é necessário você manter um pouco da sua essência, do que te torna original, né? Todos os seres humanos são diferentes. Uhum. É necessário, porque dentro da comunicação corporativa a gente tem, às vezes, que se manter dentro de um tom de voz cultural, ou ali que é expresso pelos líderes, né? A gente vai falar um pouquinho sobre a liderança também. Como manter a originalidade, né, quem nós somos, a nossa essência, dentro do ambiente que tem que de alguma forma te moldar ou fazer com que pelo menos você fale próximo de como a cultura da empresa se comunica. A originalidade é tudo, é o que te diferencia como um comunicador. Até tá ligado um pouco com o que a gente estava conversando antes, quando você lê um texto que foi escrito pelo ChatGPT, você sabe que aquele texto foi escrito pelo Sim. ChatGPT, e isso já te faz colocar menos atenção no que você está lendo, mesmo que seja um conteúdo bom. A mesma coisa quando a gente compara pessoa a pessoa. Eu posso adorar a sua comunicação, achar o seu jeito de falar incrível, as palavras que você usa incríveis. E realmente são. Mas se eu repetir, eu, Roberta, uma pessoa diferente de você, repetir as mesmas palavras, o mesmo tom de voz, o mesmo ritmo da fala, tem grande chance de não dar certo, de ter uma performance ruim, porque aquilo não está conectado com quem eu sou, com a forma que eu costumo me expressar. Então, a primeira coisa, eu sempre falo, é super importante você se inspirar em outras pessoas, em outros oradores. Mas como inspiração mesmo, você vai olhar uma técnica ou outra que você acha legal, vai tentar reproduzir, mas sem perder nesse caminho quem você é e a forma com que você se comunica. Porque senão a pessoa sente que tem algo de estranho. O ouvinte pode não saber exatamente o que está acontecendo, por que ele está achando estranho, mas ele vai sentir, vai se desconectar de você, Uhum. e aí a sua mensagem principal não é passada. E quais são os principais, do seu ponto de vista, que os líderes, principais erros que os líderes cometem, em suas empresas? Primeiro, não comunicar. Esse é o principal, porque o líder ele tá com uma visão do todo da empresa, sabe o que está acontecendo em todos os aspectos ou quase todos, então para ele muitas coisas estão claras. Agora, para os funcionários que estão trabalhando em um setor específico, talvez a falta desse contexto faça com que algumas coisas não sejam tão óbvias assim. E quando os líderes deixam de comunicar com clareza o que está acontecendo, os colaboradores ficam perdidos, já não sabem mais qual que é a direção para seguir, o que está acontecendo. Esse é o principal erro. E quando comunicar, tem que comunicar também de uma forma assertiva, não pode deixar muito nas nuvens para que a pessoa tenha que interpretar da maneira dela, porque aí ela vai interpretar de acordo com os sentimentos que ela tem no momento, de acordo com as vivências que ela já passou. E aí abre uma grande oportunidade para confusões de informação acontecerem também. Então, os líderes, as líderes, eu acredito que sejam as pessoas que precisam ser as que levantam a bandeira da comunicação, que começam a estudar primeiramente, que olham para isso em si como profissionais e falam: "Não, eu sou líder, é uma coisa importante, eu preciso desenvolver a minha comunicação".
E quando isso acontece, você acaba projetando uma cultura dentro da empresa. Sim. Se você é claro na sua comunicação, se você é assertivo, se você sabe o momento de falar, trata as pessoas com gentileza, você vai fazer com que isso vire um espelho para sua equipe também. É engraçado que um dos valores que a gente colocou na Mahara foi clareza. Ah, Eu ótimo. não sei se é porque ao longo dessa jornada a gente recebendo briefings capenga dos Aham. clientes, né? E a gente tendo que aprender a extrair, né? Porque não é só a pessoa saber se comunicar. A pessoa, às vezes, ela não sabe nem o que ela quer comunicar, mas ela quer Aham. algo. Talvez porque viu uma outra empresa fazendo aquilo, então ela quer algo daquele jeito. A gente teve que aprender a extrair. O suco de laranja a pessoa não faz. Quem faz é a gente, tem que ir lá espremer Aham. o cliente que é a laranja. E a gente desenvolveu isso aqui dentro, porque quando a gente vinha do cliente já um conteúdo sem clareza, chegava aqui e a gente editava os materiais ou gravava sem clareza, quando voltava no cliente, voltava. Ia pro cliente o vídeo e ele voltava pra gente, não é o que eu queria. Mas a gente não conseguiu extrair, então a gente colocou isso como um objetivo. Extrair do cliente o maior briefing que a gente puder, para que quando vá para a edição esse material volte para o cliente e ele entenda, não, era realmente isso que eu queria. E isso passou a reduzir muito os retornos com os clientes. Só porque existe alguns, um ou outro, que normalmente ainda tem uma dificuldade de passar a comunicação, às vezes não, não porque a pessoa não sabe se comunicar, às vezes pela correria do dia a dia. Uhum. Às vezes ela não tem tempo para comunicar o que ela precisa. E isso ajudou muito aqui a gente. Mas aí entra um outro ponto. Então, assim, você trouxe que é dar contexto, né? Ser claro no que está pedindo e entender que, obviamente, cada um ali está num setor diferente, às vezes não tem a noção do todo, você poder trazer essas coisas. Mas, e quando você precisa dar um feedback? O líder, ok, passou tudo que tinha que passar, talvez perguntou de novo para ver se eles realmente entenderam, né, o que era necessário. A comunicação não violenta, eu li esse livro e foi um divisor de águas para mim, porque muitas vezes eu passava uma comunicação, uma informação, e queria que eles... É como se eu já quisesse que as pessoas subentendessem o que eu queria dizer. Uhum. Como se eles tivessem a obrigação de saber. Né? A gente sempre pensa isso. Você me conhece, então vai entender o que eu tô falando. Exato. Você sabe o meu jeito, você vai conhecer. Você conhece o cliente, tem que saber. Tanto que no briefing tá lá. Que a gente tem um forms de briefing escrito, além das reuniões que a gente faz com os clientes, mas tá lá. Fale aqui como se não tivesse falado com ninguém sobre o projeto. Legal. Porque é o que acontece. Mas eu conversei com a Mariana, mas eu conversei com tal pessoa. Aí ele espera que aquela pessoa passe o telefone sem fio Uhum. pro outro, não tá documentado. E aí o briefing desta forma vem muito mais completo e a gente agenda reuniões só para tirar as dúvidas e pensar em coisas novas, né? Abrir espaço para criatividade. Mas, ok, recebemos a comunicação, passamos a comunicação para a equipe, trabalhamos o material foi para o cliente vai passar o feedback da forma dele, né? Cada cliente tem a sua forma de passar um feedback. Como que um líder passa um feedback tanto para a sua equipe, e como que a sua equipe às vezes passa um feedback para o líder, que é meio complexo também, mas às vezes é Feedback necessário. É um assunto polêmico. Esse feedback trocado é necessário, porque às vezes o projeto não saiu como saiu, porque o líder não se comunicou da forma correta. Como que é um bom feedback para você, dessas duas partes? Tem uma frase que eu sempre digo que é um mantra. Toda vez que eu vou fazer alguma palestra, algum workshop, na própria mentoria, eu falo, gravem isso, tem que ficar ressoando na cabeça de vocês. A responsabilidade da comunicação é do comunicador. A responsabilidade da comunicação é do comunicador. Quando você entende isso, as coisas começam a ter uma importância maior. Porque se a pessoa não entendeu, a culpa não é dela. Tem contextos dela, mas a culpa não é dela. Entendi. A sua intenção como a pessoa que está comunicando é que ela entenda X. Então, você precisa garantir que a pessoa vai entender X. Esse é o primeiro ponto. Quando a gente fala sobre feedback entre equipes, dos dois lados, que realmente é muito importante, primeiro, acredito que a liderança precisa
estar apta a receber feedbacks antes de dar, porque aí vai ativar uma sensibilidade sobre como que você recebe uma informação que pode ser um pouco mais dura às vezes, e aí fica mais delicado para você passar também. Então, primeiro, treinar essa escuta, entender que às vezes as pessoas vão apontar falhas, vão apontar erros, mas isso não significa que é você que está falhando ou você tem algum problema pessoal com essa pessoa, mas não, que tem algum erro no trabalho que está interferindo de alguma forma, e que bom que tem alguém percebendo, porque é uma chance de você corrigir a rota. Claro que nem tudo que te apontarem como feedback vai realmente ser útil, você precisa analisar. Mas a primeira coisa, acredito que a liderança precisa estar apta a ouvir antes de começar a dar feedbacks. Mas a gente dá feedback o tempo todo de forma meio subconsciente. Quando a gente responde alguém sobre alguma coisa, dando uma negativa, já é um feedback sobre a informação que a pessoa passou. O que eu considero principal é que o feedback seja sobre algo pontual, uma situação específica, um trabalho específico. Feedbacks que são muito amplos abrem margem para interpretações. De novo, essa questão, ela permeia toda a comunicação. Se você fala de uma forma muito subjetiva, muito ampla, acho que você não tem sido responsável o suficiente, gostaria que melhorasse. Ok, mas em que tarefa você percebeu que eu não fui responsável o suficiente? E por que eu não fui responsável o suficiente? Você esperava que eu entregasse mais rápido, que eu fizesse com mais detalhes? O que exatamente? A pessoa que está dando feedback precisa pontuar para que quem está ouvindo receba de uma forma construtiva. Perfeito. Porque é muito delicado você apontar algo em alguém, mas se você aponta é porque você espera que a pessoa corrija. E se você deixa amplo, a pessoa pode entender diferente e corrigir outra coisa que não vai melhorar aquilo que você esperava. E quando você traz esse ponto de você não está sendo responsável, é a tua visão. Exato. É o que você acha, é o que você pensa. Não significa que a pessoa não seja responsável. Talvez a pessoa seja muito responsável. Mas aquela coisa específica que ela não fez da forma que você quer ou gostaria. Que você esperava e nem comunicou. Exatamente. Aí você já cria um contexto e a chama de irresponsável. E, obviamente, isso vai bater... Provavelmente, as pessoas não se sentem... Fere a pessoa. Porque passa a ser aquela retórica do ad hominem, né? Se atacar a pessoa e não o assunto. Exato. E, poxa, isso é muito legal. É triste, na verdade, mas acho que você trouxe um ponto lá atrás que eu achei muito interessante. Que tem pessoas que acham que a comunicação é um dom. E aí sentem medo, não vão à frente, não seguem adiante. Por que tem pessoas que ainda acham que a comunicação é um dom? E como que você faz hoje para quebrar essa crença? As pessoas ainda acham que é um dom porque é mais fácil. Entendi. Achar que é um dom uma desculpa, do que... então. Exato. Ah, tá. Do que você assumir o papel da pessoa que precisa agir para melhorar a sua comunicação. Não. Claro que a gente não pode dizer que não tem algumas características pessoais que facilitam a comunicação para algumas pessoas, mas não só as características pessoais, também as características de contexto. E eu sempre começo a mentoria pedindo para que as pessoas voltem lá para desde quando elas aprenderam a falar e depois todo o contexto que elas tinham em casa, quando chegavam da escola querendo contar animados o que aconteceu para a família, se eram escutadas ou não, como que era na escola mesmo, que na escola a gente constrói muita parte de quem a gente é e das experiências que a gente carrega para a vida adulta também. Se você consegue identificar qual que é a tua vivência, você vai saber se teve algo no seu contexto pessoal que faz você ter facilidade ou não com a comunicação. E aí você percebe que talvez o fulaninho que fala bem não é porque ele tem um dom divino e foi escolhido por Deus, mas porque tiveram situações na vida dele que contribuíram com isso. Então,
ok, já não é um dom, você já se sente Uhum. menos excluído do clubinho dos que sabem Foram se só expressar. as oportunidades ali expostas na própria vida que o colocaram nessa condição de se expressar um pouco melhor. Talvez, como Exatamente. você falou, né, pais que tenham aberto espaço em casa para que ele falasse, para ouvir mais. Porque a gente sabe, né, que existem muitas famílias que vão cortando. Nunca tem tempo para ouvir o É, filho. isso é É verdade. muito comum mesmo. Às vezes até dentro da escola, professores que veem os próprios amigos zoando um quando está apresentando e não corrigem, não falam alguma coisa, Uhum. vê a criança que é um pouco mais tímida e força a ficar falando. Claro que todo mundo tem habilidades diferentes, e quando você precisa melhorar a sua comunicação, você entende como um ponto fraco, que precisa de trabalho, de melhoria, e você começa a enxergar que o fulano é bom se comunicando, porque ele teve oportunidades para desenvolver isso, e eu não tenho, mas eu sou bom fazendo outras coisas que fulano talvez não seja. Quando a gente tira essa pressão de nasci assim, vou morrer assim, já facilita bastante. Mas é realmente trabalhoso quando você precisa se comunicar melhor, você precisa se expor a situações. E algo que eu acho que muda tudo na nossa vida, inclusive o nosso próprio humor, é sair dando bom dia para as pessoas na rua. Eu venho de uma cidade menor, então isso é muito comum, Natural, né? todo mundo se cumprimenta. Quando eu cheguei aqui, eu percebi que já não era tão assim, é um ou Minha outro. esposa é de Registro, ela é do interior e ela sentiu isso também quando veio pra Santos. Ah, viu? Ainda bem que eu não tô sozinha. Não tá sozinha, não tá sozinha. Eu já não. Eu achei estranho chegar, né, quando eu fui pra Registro. Eu chegava nos ambientes e as pessoas já estavam me olhando de cima e embaixo. Quer saber de onde eu sou filho de quem, Sim. quem é minha família, de onde eu venho. E em Santos, assim, a gente tem muito mais isso em comunidades mais fechadas, não na cidade, não num contexto mais amplo. Às vezes é naquele grupinho que você construiu dentro de um clube, Uhum. né, ou dentro de uma comunidade esportista, esportiva, na verdade. Então, a gente não tem muito isso, né? Apesar das pessoas falarem que Santos é um ovo. É que, na verdade, a gente acaba se esbarrando em outras A gente é uma pessoas. caixa de ovos, vai. São Exata, vários clubinhos. exatamente. Não é um ovo, são vários Aham. clubinhos. E algumas vezes a gente encontra alguém de um outro ovo que a gente já compartilhou em algum momento. Mas é isso. O Santista, num geral, não o Santista no geral, mas a cidade, por ser grande, né, um pouco mais de 400 mil habitantes, acaba gerando uma excludência, eu diria assim, e as pessoas que vêm de fora sentem isso, justamente como você falou, e a minha esposa também sentiu muito isso lá Mas esse é atrás. um laboratório excelente para você desenvolver a sua oratória, a sua comunicação. Porque a pessoa que tem medo de falar em público, e assim, já desmistificando, todo mundo tem um pouquinho de ansiedade. Você pode ser um comunicador que está lá o tempo inteiro falando, você já não tem mais medo, mas você fica um pouquinho ansioso, dá aquela travada antes de começar a gravar o podcast, você tem que Uhum, respirar, entrar no personagem, digamos assim. Então a ansiedade é normal, a gente não pode esperar chegar num ponto em que não vai ter nenhum sintoma e você só vai falar, e você morreu por dentro. É importante que você sinta um pouco de ansiedade, porque é sinal que você está encarando aquilo com responsabilidade legal. também. Mas tem que ser no nível saudável, controlado, que não atrapalhe o seu desempenho. Só Agora uma coisa legal, se você em Santos, que é um público majoritariamente de terceira idade, você pode chegar em qualquer pessoa de terceira idade, falar um bom dia, que você vai provavelmente ouvir uma boa de uma história, porque as pessoas estão sedentas por conversar. E acho que trazer isso, né? Talvez em Santos você tenha essa oportunidade, talvez em outros lugares você não tenha, exato. mas acho que é um bom laboratório também. Eu faço isso, todo dia eu vou para o escritório andando. Legal. São 15 minutos, um pouquinho menos talvez, de caminhada. E eu vou às 7 e pouquinho, 8 da manhã, então tá todo mundo meio acordando ainda, às vezes de mau humor, às vezes eu mesma de mau humor. E aí eu falo: "Não, nesses dias que eu tenho principalmente que cumprir minha meta de dar bom dia para as pessoas na rua". E eu saio dando bom dia, às vezes torcendo para que alguém não me responda. Porque quando a gente tem o medo de falar em público, é porque a gente tá com medo da reação das pessoas, o que que elas vão pensar, como que elas Uhum. vão se expressar sobre o que você tá dizendo. E quando você aprende que às vezes é mais sobre
isso é mais sobre ela mesma e que a reação das pessoas não impacta tanto assim, claro que é importante para você saber se tá na linha certa, Uhum. mas que você tem que se comunicar, independente desse medo de como o outro vai reagir, você quebra uma barreira ali que Sim. tá dentro da sua própria mente. Acho que o medo trava muito as pessoas, né? Demais. A gente não. Eu não sei por que que a gente tem isso. É uma defesa do nosso corpo, é quase como se a gente ainda estivesse na era da caça e a Entendi. gente via um animal perigoso e saía correndo. O nosso cérebro enfrenta o falar em público como uma ameaça também, que você está ali exposto para várias opiniões, para várias pessoas, no centro das atenções, e a gente ativa nosso instinto de fuga. Por isso que é muito difícil você se expor a situações em que você precisa falar em público. Você sabe Uhum. racionalmente que elas vão contribuir com você, mas você foge daquilo, porque é mais confortável, é mais seguro você não estar nessa situação. E quando as pessoas te falam, poxa, Roberta, mas eu sou introvertida, eu não faz parte da minha personalidade me comunicar. Talvez seja um pouco linkado com essa questão do dom, mas tem pessoas que utilizam a introversão como desculpa. Como que você lida com essa situação? E como as pessoas deveriam lidar com essa situação para entender, talvez, que não, você não é introvertida. Segue por esse caminho, começa a fazer isso, praticar isso, que em algum momento você vai chegar onde você almeja. Às vezes é falta de você praticar. Às vezes, se for introversão mesmo, é uma característica de personalidade. Você não vai mudar a sua característica, mas isso não significa que enquanto você está se comunicando, porque o introvertido também se comunica, e muito na sua vida é necessário, não significa que nessas oportunidades em que você está se comunicando, você não pode se comunicar bem. Então, talvez Entendi. você não seja a pessoa que vai chegar nos ambientes, que vai pedir o microfone, que vai vir aqui gravar um podcast. Talvez não seja essa pessoa, mas é uma pessoa que pode sim se comunicar de uma forma mais efetiva. E como elas podem desenvolver o treinamento para isso? Porque normalmente as extrovertidas têm mais oportunidades, talvez, porque pegam o microfone para se comunicar. Como que você treina sendo introvertido por personalidade? Você pode começar em casa. Quando eu tô dando as mentorias, a gente tem intervalo de uma semana entre um encontro e outro. E eu falo para o pessoal: ó, essas técnicas que vocês aprenderam hoje, que a gente conversou, comecem a aplicar dentro de casa. E até a última turma foi super legal, porque eles começaram a compartilhar os feedbacks da família. Ai, eu falei de não sei que forma com a minha esposa, dentro do trabalho também, fui conversar com o meu chefe, usei essa técnica, senti isso, foi de tal forma. Você tem oportunidades, mas você precisa colocar em intencionalidade, porque essas oportunidades vão ser diferentes de você chegar no lugar e pegar o microfone, que você sabe que você está ali se desafiando. Quando você é introvertido e você quer desenvolver, você precisa começar a olhar mais no seu dia a dia, onde você pode colocar aquilo, onde você pode colocar as suas técnicas. Então, vou conversar agora com o meu namorado, vou falar do jeito que eu falaria naturalmente? Não, eu vou começar a pensar que eu vou falar mais pausado, que eu vou contextualizar melhor a situação que eu quero abordar com ele. Então, nessas pequenas situações do dia a dia, você vai pegando confiança, vai testando o que funciona para você e o que não funciona também, e vai criando confiança para que depois, em uma oportunidade, você possa talvez se desafiar em algo maior. Eu perguntei isso porque às vezes tem pessoas que querem se desenvolver numa empresa, querem crescer mais, ou até sendo porta-voz do seu próprio negócio e não conseguem por serem introvertidos, mas gostariam de estar nesse ambiente de uma comunicação mais aberta e expansiva. E o que eu ia perguntar? Quando as pessoas dentro do mercado corporativo, elas precisam ampliar um pouco a forma de se comunicar e a linguagem. Então, trabalhar um pouco, talvez, no Zoom, ou gravar vídeos para a internet, ou às vezes representam o seu próprio negócio e precisam se promover de alguma forma na internet. Eu tô te fazendo essa pergunta porque às vezes tem pessoas que chegam na produtora e falam muito bem. Ligou a câmera, entrou outro personagem. É o personagem do medo, do introvertido, Uhum. o que gagueja.
o que usa né, pontuando cada frase. Como alguém pode se desenvolver ou buscar se desenvolver para que o mesmo personagem que ele vivencia no dia a dia, ele consiga vivenciar em frente a uma câmera ou em outros ambientes que necessitam da tecnologia audiovisual? Eu ligo muito isso ao que eu escuto mais das pessoas, eu atendo mais pessoas que estão desenvolvendo a comunicação para o ao vivo, não tanto para o digital. Legal. Ainda, quem sabe é um caminho a explorar. Mas no ao vivo as pessoas morrem de medo disso aqui, do Uhum. microfone. É como se você pegasse o microfone na mão e aquilo te travasse, fosse um inimigo. Primeira coisa que eu sempre falo, a gente tem que olhar de uma forma diferente. O microfone não é uma ameaça a você. O microfone é uma ferramenta que vai te ajudar no seu objetivo principal, que é ser ouvido. Se você precisa de um microfone, é porque talvez você esteja num ambiente amplo que as pessoas não te escutariam bem. Uhum. E se as pessoas não te escutam, você já bloqueia o seu primeiro objetivo, que é que elas te escutem, te ouçam, para absorverem a sua mensagem. No digital, a mesma coisa. Talvez você queira passar uma mensagem que você não consegue passar pessoalmente. E aí vai ser uma ferramenta que vai te ajudar a chegar no seu objetivo. Mas também é muito questão de treino. Eu, como ainda estou muito no presencial, também tenho uma certa trava com o digital. Eu me comunico bem, eu sei disso, eu sei que é uma força minha, adoro fazer isso, mas quando eu pego a câmera não é tão natural assim, porque eu não estou habituada, não é algo que está no meu dia a dia. Mas Mas é quanto treino, mais né? você faz, mais Legal. isso se torna dia a dia. E também tem outra coisa que eu até ouvi de uma comunicadora que eu admiro muito essa semana, foi que ela falou: "Ai, quando eu tô nessa situação, eu tenho uma voz. Quando eu tô gravando um vídeo só com o som mesmo, eu tenho outra". E tudo bem, às vezes a gente acaba colocando uma não personalidade, mas um tom um pouco diferente para cada canal que a gente tá utilizando. Isso não é um problema, a gente tem que acolher também as nossas várias versões, todas elas nos compõem. Mas sem perder a sua essência também. Se você grava um vídeo lá e você vê que você ficou muito sério, e isso não reflete quem você é, talvez é porque você realmente ainda estava muito ansioso. Espera se acalmar um pouquinho, grava mais vezes e vê se chega mais perto do que você queria. Respira e pensa, qual que é o meu objetivo com isso? Exatamente. Preciso chegar nele. E o porquê de você estar fazendo isso. Isso é algo que sempre me move demais. Legal. Putz, eu não gosto de gravar vídeo. Realmente, não gosto. Mas por que que eu tô fazendo isso? Porque eu quero que o meu trabalho seja visto por mais Quero ajudar pessoas. mais pessoas, que o presencial ele tem uma limitação de Exato, espaço. exatamente. E para chegar em mais pessoas, eu preciso usar essa ferramenta. Ela vai fazer com que essas pessoas passem a melhorar coisas em sua vida, tenham mudanças significativas. Então, eu vou enfrentar esse medo. Então talvez seja se conectar com o seu propósito, Sim, tá sempre conectado ao propósito, isso vai te fazer desenvolver mais no digital, tudo. perfeito. Um outro ponto que eu acho legal que você trouxe também é a questão do microfone, né? Às vezes também não é só ter a habilidade de se comunicar no ao vivo. Às vezes é entender também que um microfone, uma qualidade um pouquinho melhor, vai fazer com que as pessoas te vejam, te ouçam, na verdade. Uhum. Uma câmera com um pouquinho mais de qualidade, uma edição um pouquinho melhor, uma legenda, né? Porque hoje, muitas empresas estão trazendo já na solicitação de orçamento, legenda e às vezes até a tradução em libras. Ah, que legal. Porque já faz parte da agenda ESG, então já é uma necessidade, já sempre foi, né? Sempre foi uma necessidade dentro do mercado, é que as pessoas não ouviam, de certa forma, as minorias que trabalhavam em A conjunto, demanda existia. já existia, e que as pessoas não queriam ouvir, né? Uhum. Sempre foi assim, né? A entrada de mulheres no mercado de trabalho já existia uma demanda, mas não se ouvia por questões patriarcais, aí você vai para a demanda do público LGBTQIA+, a mesma coisa, já existia uma demanda, só que não se ouvia e não se queria ouvir por outras, vamos dizer assim, preconceitos, vamos dizer não, por Sim. preconceitos, e ele existe.
E quando você se preocupa com isso, se preocupa que, opa, mas às vezes um microfonezinho, um pouquinho, você joga no Mercado Livre, compra um microfone, para não captar com o microfone do celular, isso já traria uma comunicação que as pessoas poderiam ouvir melhor. Você vai num evento, o microfone falha, da microfonia, isso interfere na mensagem. Com certeza. Esses dias a gente participou de um... a gente foi, na verdade, assistir um musical, e a pessoa cantando a parte lírica, e aí deu uma microfonia, que até a pessoa não conseguiu continuar a cantar porque a interferiu. Ok, a gente tenta e volta a se conectar, mas é uma interferência. É a mesma coisa que você tá num evento, ouvindo a mensagem de alguém, e o teu telefone toca. Uhum. Ou você está ali no Instagram, no TikTok, não tá se conectando, não tá se permitindo, às vezes, porque, não gostei do que ele falou. E vai embora, né? Porque a internet é um mundo extenso, né? Vai longe. Vai longe. E o que você diria hoje que são as novas tendências na comunicação corporativa? Seja em tecnologia, em audiovisual, ou em forma de se comunicar. Acho que há um tempo atrás a gente falou muito sobre storytelling. Isso veio, tem um livro muito bom do Carmine Gallo, que eu li, que eu achei muito... Assim, ele traz esse storytelling para o meio corporativo. Uhum. Ele analisa vários líderes, CEOs, né, Steve Jobs, né? Porque que o cara, ele mudou uma geração somente por fazer... Ele entregava a mesma coisa que as outras empresas entregavam, tecnologia, só que ele ouviu as pessoas, ouviu e enxergou as mudanças de mercado e soube falar. Ele apresenta de uma maneira única. Única. Esse é o ponto. Quais são as tendências daqui em diante que você tem visto na comunicação corporativa? Mas olhando para esse viés de conexão, como que a gente hoje se conecta melhor com as pessoas, seja no ambiente corporativo, ou seja palestrando? Legal, é uma pergunta curiosa e dá para usar um exemplo do Steve Jobs, porque ele tem uma apresentação, eu não vou lembrar qual que era o lançamento de produto, mas ele começou a falar sobre as características do produto, ele apareceu no telão e aí ele tirou de uma caixa assim e trouxe na mão dele na apresentação, o que parece algo bobo, mas que trouxe algo palpável para as pessoas. Elas conseguiram enxergar melhor do que se tratava o produto, porque ele estava ali, materializado. E na nossa comunicação também é importante materializar coisas. Materializar coisas. Porque o que é muito abstrato vai ficar diferente na cabeça de cada um. Quando você materializa, pode ficar mais fácil de você fazer a pessoa compreender. Eu acredito que isso seja uma chave importante para a comunicação corporativa também. Você está falando sobre a missão, os valores da sua empresa. Beleza, mas o que significa pertencimento? Será que só falar o significado daquele valor vai fazer de uma forma efetiva com que as pessoas entendam o que você está dizendo? E outra, como que essas pessoas estão se comunicando hoje em dia? Isso é um princípio básico também quando você fala de comunicação. Se as pessoas não leem textos, qual que é o sentido da empresa querendo que essa cultura entre na cabeça dos funcionários, faça com que eles absorvam? Qual que é o sentido dela apresentar isso em texto? Se sabe que as pessoas não vão ler, não vão dar atenção, porque isso não faz parte do dia a dia, dos hábitos dela. Então, se você conhece a sua empresa, o seu time, e sabe que eles adoram assistir vídeos, aí é legal que você invista, talvez, em uma comunicação mais baseada em vídeo, não só para as redes sociais, para o público externo, mas também para o público interno. É engraçado que a gente aqui tem uma particularidade que é as pessoas ouvem mais quando estão numa roda conversando. Então tem recados e coisas que a gente quer implementar em conjunto que a gente prefere falar num bate-papo, porque fica mais. Uhum. É difícil realmente o texto, né? Ou às vezes até o vídeo é difícil, porque a gente passa o dia inteiro editando vídeos e vendo referências, que aí chega mais um vídeo de um setor, nossa, a gente tem que ver mais este vídeo. Uhum. E por mais que seja hobby, paixão, a gente precisa de uma desconexão para poder se reconectar. A gente precisa de um espaço para se reconectar. E eu vejo que há essa dificuldade realmente no mercado das pessoas entenderem como que as pessoas ao nosso redor
elas receberão de forma melhor a mensagem. Às vezes por relutância. A empresa do qual eu estou fazendo um benchmarking, ela trabalha com textos. A parte interna é texto, eles têm um aplicativo interno. Uhum. E aí a gente chega aqui e não funciona. É muito de testando também. É. Você envia um texto, depois você vai conversar despretensiosamente com o colaborador e fala, você viu o comunicado que eu mandei? O que você entendeu daquilo? Não sei, não li. Aí já é uma Que resposta. comunicado? Ou às vezes leu e entendeu algo diferente do que você quis Sim. dizer. Enviou um vídeo, beleza. Gostaram. Deixa a pessoa dar um feedback mais espontâneo, assim. Uhum. Talvez seja mais valioso do que um formulário que você vai mandar, porque a pessoa vai se sentir meio travada para escrever a verdade nua e crua. Mas é muito de ir testando também, vendo com o que as pessoas se conectam. Também não adianta você criar algo estrondoso, com uma super elaboração, se aquilo não tem nada a ver com as pessoas que você está falando. Essa questão da conexão vai muito de conhecer o outro também. E que dica você daria hoje para as pessoas, tanto para os líderes quanto colaboradores? Se você quiser dividir os tipos de dicas, fica à vontade. Para elas que querem aprimorar sua comunicação. Porque eu vejo que tem muitas pessoas que querem crescer nas empresas. Às vezes tem habilidade técnica para aquele novo cargo, mas não tem a habilidade sociocomportamental, vamos dizer assim, de poder se conectar. Às vezes é um cargo de liderança e para ser líder não é só a parte técnica. Uhum. É uma camada de gestão de pessoas, de gestão de processos. Que dica você daria para essas pessoas que estão querendo alcançar novos níveis na liderança ou chegar em novos cargos? A dica é a mesma para ambos. Assumir as suas próprias vulnerabilidades. Se você está muito blindado, você não vai dar chance para as pessoas se conectarem, abrirem oportunidades para você. E você, com você mesmo, talvez não tenha a percepção de olhar para si e dizer, putz, eu tenho um problema aqui, então eu tenho que agir sobre ele. E aí você começa a se punir pelo que está dando errado, sem a chance de melhorar. Então, primeiro, eu acho que a vulnerabilidade, além de você conseguir enxergar as coisas de uma forma mais clara, mais limpa, você também dá a chance das pessoas se conectarem. Porque ninguém gosta de pessoa arrogante, ninguém gosta de pessoas que parecem o tempo inteiro ser perfeitas, que não tem problemas e que estão ali só vivendo a vida linda, enquanto você está cheio de problemas. Então, se você abre um pouco o seu coração, começa a mostrar coisas reais da vida que todo mundo tem, e não é uma vergonha mostrar isso, você começa a se conectar mais com os outros. Se conectando mais com os outros, você se comunica mais, recebe mais oportunidades, e aí você tem a chance de olhar quais delas você vai utilizar, como você vai usar a comunicação dentro disso, e também começar a prestar atenção em técnica, porque não basta você ter um comportamento alinhado, você também precisa, se você quer alcançar um nível mais alto, melhorar em pequenas coisinhas que as pessoas às vezes nem sabem que existem. Depois que você aprende técnica de oratória, quando você vai assistir qualquer palestra, você identifica vício de linguagem, você percebe algumas coisas inconscientes, movimentos inconscientes que as pessoas fazem por conta do nervosismo. E muita gente, quando não estuda, nem percebe isso. O que é algo que acalma também. A gente acha que tá todo mundo, nossa, ele fez isso, ele fez aquilo, falou errado, gaguejou. As pessoas não percebem, mas elas sentem. E esse tipo de coisa, esse tipo de falha, causa algum tipo de sentimento nas pessoas também, de estranheza, ou talvez de perder a atenção no que você está dizendo. Isso é maléfico para sua apresentação. Então, quando você percebe que você realmente quer, é um desejo seu melhorar a sua comunicação, você começa a aprender técnica de oratória. E se expor mais a essas situações, com muita humildade, vulnerabilidade também, para você não parecer só uma pessoa que está ali aparecendo a qualquer custo. Você está ali por um propósito. Eu tenho 2 perguntas ainda. A primeira é: existem pessoas que utilizam o né, e é um vício de linguagem. Você falou 0 nés nesse podcast. Ufa, a edição depois conta aí se foi isso mesmo. E provavelmente eu devo ter falado uns 10. Monta aí na edição, gente, porque eu lembro de alguns nés. Mas esse é um vício de linguagem muito comum.
Normalmente as pessoas estão pensando no que falar ou tentando se reafirmar na frase. Que dica você daria, vamos chamar de dica de ouro, para a pessoa tentar cortar o né? Eu pergunto isso porque toda vez que vamos gravar um vídeo institucional, que é um formato documental, a gente conversa com as pessoas para poder tentar limar um pouco os vícios de linguagem, deixar ela mais à vontade. Quando é um documental que você tá só perguntando, ela não tá olhando para a câmera, facilita um pouco e a gente tira uma boa parte na edição. Com 2 câmeras a gente consegue fazer isso. Mas que dica de ouro você daria pra gente, para as pessoas limarem o né? Acho que é o né e o são esses dois, são os principais. Esse é forte. Se policia e engole. Se tem uma forma de ser mais direta, eu não sei. Mas é isso mesmo. Porque primeiro você precisa prestar atenção quando você fala o né. Primeiro que eu falei, será? Mas aí não conta. Não conta. Esse não conta aqui. Você precisa saber que você tá falando e quando você tá falando para fazer algo sobre ele. E depois usa o silêncio. É que a gente tem medo do silêncio. Parece que o silêncio é inimigo, que você não sabe o que falar, que tá pensando, que travou. Mas não é. O silêncio é muito aliado da comunicação. Principalmente quando você quer ter uma comunicação marcante, fazer com que as mensagens fiquem gravadas na cabeça das pessoas, você utiliza o silêncio. Então, muito melhor do que você soltar o né é ficar quietinho. Não tem problema, não tem problema. No começo, talvez fique um pouco estranho mesmo. Ficou um silêncio meio cortado ali, um corte em seco na frase. Mas depois você vai pegando jeito, isso vai saindo do vocabulário. E para quem tem dificuldade de fazer isso, mesmo tentando, eu sempre recomendo que comece a prestar atenção no né dos outros. Porque você pode estar travado por 1000 motivos de olhar isso para dentro de você, mas quando você está prestando atenção na comunicação das pessoas com quem você está conversando, pode ficar mais fácil de você perceber. E aí, quando você percebe no outro e isso te incomoda, fica muito mais forte o desejo de mudar. Olha o né das pessoas. Juro que faz milagres. Ótima dica. O a mesma coisa. O é chamado de vício de ligação. Porque você tá tentando ligar um pensamento no outro. E fica... Isso pra edição é incrível. Porque às vezes a gente precisa fazer um corte e a pessoa linkou uma frase com a outra com... E aí, às vezes, o né sai muito em cima também do final da frase. E aí é complexo também de cortar e tentar... Então, em alguns momentos a gente tem que deixar alguns nés em alguns materiais de evento, principalmente, porque a gente pega pessoas ali do nada pra captar um depoimento e vem muitos nés. Você me lembrou a mesma coisa, desculpa que Não, te imagina. interrompi. Mas eu tenho pensado muito na utilidade da tecnologia para os vícios de linguagem. Porque eu não sei se vocês já viram aquela inteligência artificial que chama Blip. Ela converte áudio em texto. Eu falo para as pessoas assim, tá com dificuldade de identificar os seus excessos na comunicação? Grava um áudio contando uma história, ou pega um áudio que você mandou para alguém espontaneamente, naturalmente, encaminha pro Blip, que é essa inteligência artificial. Ele vai transcrever quase que certinho. Tem erros, obviamente, mas ele é bem fidedigno. Então, você lê o seu texto, você lê o que você falou de uma forma muito natural e vai identificando, essa palavra aqui foi desnecessária, nada a ver ter usado. Aqui eu falei né, aqui eu falei a inteligência artificial nem identificou o que aquilo significava. Fica um pouco mais fácil também quando você lê. E quando... A última pergunta. Para vídeos, como que as pessoas podem treinar mais para ser o mesmo personagem, vamos chamar de personagem, na vida real, desenvolvendo a comunicação e em frente às câmeras? Quais dicas você daria para essas pessoas? Grava e se assiste. Perfeito. É difícil você se assistir. Mas aí se você sentir um pouco de estranheza, você vai saber que você não foi tão natural assim. E aí vai tentando de novo até que se torne um pouco mais natural. Perfeito, Roberta. Roberta, eu queria que você... Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer a sua presença aqui. Foi um papo muito incrível. Acredito que tenha trazido muitas informações que possam mudar
e tirar as dúvidas que as pessoas têm em casa de como ser um melhor comunicador. E eu queria que você deixasse aqui as suas redes sociais para se inscrever em tudo que você tem aí desenvolvido nas redes sociais para falar um pouquinho do teu trabalho. Legal. O Instagram que eu posto conteúdo sobre oratória é Expresse Oratória, tudo junto. É uma página bem recente, porque na anterior eu tive problemas com a política de privacidade, não Nossa. consegui resolver, não sei o que houve até agora. Mas é uma página que eu vou compartilhar mais das experiências que eu tenho com a oratória também, alguns conteúdos, dicas práticas de como ajudar. Ali eu também divulgo as turmas de mentoria que acontecem online. Ai, que legal. Quem já quer aprender técnicas, já despertou esse desejo de melhorar a comunicação, eu garanto que é uma oportunidade excelente para fazer isso em turmas pequenas, Legal. e que você tem espaço para você ser você mesmo e compartilhar dificuldades e aprender ao mesmo tempo. E o meu Instagram pessoal também, sempre compartilho bastante coisa das minhas vivências lá, que é Roberta_Cecim. Legal. A equipe vai colocar aí na tela para vocês saberem o nome certinho. E a Roberta também desenvolve projetos nas empresas, então treinar equipes de venda, equipes que precisam se comunicar com os clientes, né? Eu acabei de meter um né aqui no meio da frase. Nossa. Mas é isso, Roberta. Obrigado pela sua presença aqui, foi incrível. Obrigada Espero a vocês. que a gente possa ter outras conversas aqui sobre audiovisual, sobre comunicação, sobre o mercado corporativo. E é isso, gente. Obrigado. Se inscrevam aí no canal. Compartilhem aí para outras pessoas do qual vocês sintam que precisam desenvolver a comunicação, cortar alguns nés, alguns ãs. E eu tenho certeza que este conteúdo aqui vai ser extremamente rico para quem receber. Um grande abraço.